bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 16 de outubro de 2022, 29º domingo do tempo comum. A segunda leitura de hoje é tirada da segunda carta a Timóteo. Nós já estamos nos aproximando do fim da carta. Nós já lemos vários trechos dessa carta nos últimos domingos. Mas hoje o autor fala a Timóteo do passado, do presente e do futuro. Por que fala do passado? Porque recorda a Timóteo como foi a sua infância. E por que fala do presente? Porque atualiza tudo aquilo que Timóteo aprendeu em casa para os dias de hoje. E por que fala do futuro? Porque projeta a missão pastoral de Timóteo. Vamos compreender com mais calma. O passado, sem dizer muitas coisas, com pouquíssimas palavras, o autor pinta um quadro muito bonito de como era a família de Timóteo. Nós lemos aí no trecho de hoje que desde criança Timóteo aprendeu a ler, a meditar, a observar a palavra de Deus. Ou seja, a família de Timóteo gostava de conversar sobre a Escritura. Os pais educavam os filhos na fé e incentivavam os filhos continuamente a ler, a meditar sobre a palavra de Deus. Olha que quadro bonito! Mas o autor não fica preso no passado e diz assim para Timóteo: olha, recorda o teu compromisso no presente. Recorda que você aprendeu que a Escritura conduz para a salvação. E aqui salvação não quer dizer o paraíso, não quer dizer vamos tirar as almas do purgatório. Não, a salvação quer dizer a nossa sociedade de hoje da maneira como Deus deseja. Fazer acontecer na nossa sociedade de hoje aquelas coisas boas que Deus espera. O perdão, o acolhimento, a aceitação, o diálogo. Realizando estas coisas, estamos fazendo com que a salvação aconteça. E é por isso que o autor recorda a Timóteo o seguinte: coloque em prática 4 coisas hoje. Use a Escritura para ensinar, argumentar, corrigir, educar na justiça. Olha, 4 atitudes que constroem. E não, como muita gente está fazendo hoje, usando a Escritura para condenar, demonizar, humilhar, perseguir, incentivar a intolerância, aumentar a violência, dizendo que está fazendo isso em nome de Deus e usando a Escritura como argumento. Não é isso que está dizendo aqui a segunda leitura. Muito pelo contrário. Está dizendo a Escritura nos ajuda a construir uma sociedade melhor. Nos ajuda a reconciliar as pessoas que estão brigadas. Nos ajuda a curar as feridas provocadas por ressentimentos, por desentendimentos. Veja como, no presente, aquilo que Timóteo aprendeu no passado deve fazer valer, deve funcionar no presente. E o autor diz ainda, mas olha, não fica preso no passado nem no presente. Recorda que você tem uma missão para o futuro. E nesta missão para o futuro, proclama e insiste oportuna e inoportunamente para que a palavra de Deus, a vontade de Deus se realize. Só que, falando assim, deixa a impressão de que o autor da carta está dizendo para Timóteo: empurra a palavra de Deus a ferro e fogo. Não. Para não correr esse risco, ele diz: proclama, insiste, mas com 2 atitudes. A primeira, com paciência, com a capacidade de acolher, com abertura para dialogar,
para ajudar com mansidão as pessoas. Segunda atitude, com a doutrina. E aqui doutrina não significa a verdade é minha e você está errado. Não, a doutrina aqui significa exatamente o contrário. Não distorcer os fatos, não falsificar as coisas conforme a própria conveniência, mas ao contrário, a verdade, a fidelidade, a lealdade. E deste modo, a carta nos alerta contra o uso perverso da Escritura, que é usar um versículo pinçado daqui e dali e legitimar atitudes que com certeza Deus não quer. Por exemplo, o uso de armas, a violência contra quem pensa diferente, perseguição religiosa, discriminação por causa de gênero ou de raça e, principalmente, o enriquecimento ilícito e a corrupção. A carta de hoje, o trecho que nós escutamos hoje, fala que Timóteo deve usar a palavra de Deus para agir com sabedoria. E na Bíblia não existe sabedoria sem amor e respeito, acolhimento ao próximo. Que a carta de hoje nos ajude a fazermos o bom e legítimo uso da palavra de Deus, que nos conduz à salvação, à comunhão e à reconstrução da nossa sociedade.